Opa, minha gente, como é que vocês estão? Guerra entre os Mundos, ou The War of the Worlds, é literalmente um livro lançado em 1897 que teve cerca de muitas adaptações contando muito sobre esta obra em si. Uma coisa que me chama muita atenção nesta época é que aqui, digamos que temos a visão do século 17 de como seria uma invasão alienígena. E um dos primeiros contatos que eu tive com essa obra em si foi com um filme de 2005 lançado de Guerra dos Mundos, onde digamos que foi o primeiro contato que eu tive envolvendo um pouco mais essa obra, que seria a adaptação do livro. Claro, logo após eu relembrar um pouco mais dessa obra, eu acabei encontrando algo muito curioso, principalmente para mim e para nós, que somos amantes e amamos esse tipo de conteúdo que envolve o terror, um análogo horror de Guerra entre os Mundos. Que quando se parar para pensar um pouco sobre isso, faz muito sentido ter um análogo horror envolvendo isso, pois até mesmo na vida real, quando houve a transmissão de rádio em 1938, acabou até mesmo causando um pânico na população, pois no começo, onde dizia que era uma transmissão de rádio e que eles estariam adaptando somente falas e partes do livro, acabou causando um pânico geral nos Estados Unidos. Isso é algo muito difícil de acontecer e que claramente se acontecesse na vida real, seria muito um pânico. Onde Orson Welles, que acabou trouxe essa adaptação e que claramente foi um mérito de adaptação, onde ele conseguiu causar um pânico praticamente em toda a costa leste dos Estados Unidos, trouxe uma guerra falsa no rádio que dizia espalhar terror pelos Estados Unidos. E que vai por mim, o trabalho que ele fez adaptando em rádio essa adaptação foi algo simplesmente incrível. Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Take off! The top's loose! Look out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone crawling someone or something. I can see turning out of that black hole two luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost Good heavens. Something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body. Now it's large as a bear. It glistens like wet leather, but that face, ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's so awful. The eyes are black and they gleam like a serpent. The mouth is kind of V-shaped with saliva dripping from its rimless lips. It seemed to quiver and pulsate, and the monster or whatever it is can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity or something. The thing's rising up now, and the crowd falls back. They've seen plenty. The most extraordinary experience, ladies and gentlemen. I can't find words. Well, I'll pull this microphone with me as I talk. I'll have to stop the description until I can take a new position. Hold on, will you, please? I'll be right back in a minute. Wait a minute. Something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Ok, eu acho que vocês entenderam porque que isso causou de certa forma um pânico geral, pois o nível de produção dessa rádio era algo descomunal muito para a época, isso com todo o toque claramente do autor de tudo isso, que seriam Orson Welles. E olhando um pouco mais sobre isso ainda atrás, eu descobri algo muito curioso, que foi esse análogo horror que vamos falar aqui desta vez. Então, sem muito antes embarcar sobre tudo isso, com essa introdução feita, eu peço que se você for novo por aqui, já considere se inscrever, tá deixando o seu like, comentando sobre tudo que você achar dessa obra, e vamos falar sobre Guerra entre os Mundos.
Como sempre aqui se começa com essa dizendo que essa fita é proibida e que é um arquivo secreto dos Estados Unidos falando um pouco mais sobre esses nossos visitantes de Marte. Diz que agora, consequentemente, o Escritório de Informações de Guerra está avançando para saber um pouco mais sobre essas criaturas e informações sobre. Usará esses avistamentos de fitas cassetes de pessoas comuns para instruções de missões para localizar e identificar os últimos avistamentos para poderem e tentarem agir o mais rápido possível contra esta ameaça. Diz que isso é muito mais que necessário para os Estados Unidos, que todo e qualquer possibilidade de surto ou pânico precisa ser suprimido e deve ser impedido a qualquer custo para os Estados Unidos. E diz que um ótimo exemplo do que isso pode acontecer é algo que acabamos de ver em Salem, Massachusetts, que seria algo como o Spot, ou como seria este robô que acabamos de ver, que assim denomina as criaturas ou robôs que esses alienígenas utilizariam. E acredita-se também que a pessoa que conseguiu filmar e registrar essa primeira fita seria Zack Francis Jr., e que coincidentemente após ele gravar esta fita, ele deu como desaparecido e nunca se foi mais encontrado. E comenta até algo meio estranho, que diz que a possibilidade dele estar morto, logicamente, não se é excluída, mas que também eles não excluem a possibilidade dele ter simplesmente só sumido do mapa, pois aqui diz também algo muito curioso que fala que essa não é a primeira vez que alguém tenta fingir a morte para eles não procurarem ele, o que é meio curioso, não? E logo em seguida ele comenta algo sobre a cidade em si, que eles começaram a investigar após horas de seu desaparecimento, pois a cidade estava começando a relatar muitos termos de a torre de água ambulante perambulando pela cidade, o que chamou muita atenção dessa união e iremos chamá-la de NSS, que seria algo como Segurança de Serviços Nacionais, de tradução mais livre. Logo em seguida se corta para uma voz robótica dizendo que o que iremos ver agora seria uma conversa entre habitantes de Salem, Massachusetts. Às 6:30 da manhã acorde para Hydertran e a seguinte pergunta é: você viu aquela estranha torre de água aos arredores da cidade? Ele se nega, dizendo que não viu nada. Meio-dia e 43 é feita a pergunta para Gregory Smart, que ele responde algo também muito curioso, sendo que um primo dele tem ouvido coisas muito estranhas, principalmente à noite, envolvendo esta criatura. Mas algo muito curioso acontece logo em seguida, pois um indivíduo desconhecido cita algo muito estranho e perturbador, que diz que ele acabou de ver a torre de água, e diz que aquilo é diferente de tudo que podemos imaginar. Às 11:10 fazem a mesma pergunta para Harvard Dennis, e ele cita que o barulho de choro vindo da torre de água são pessoas. Logo em seguida é se cortado para um aviso de todas as manchetes, o aviso dizendo para todos sintonizarem na sincronia de rádio e nas últimas notícias, pois a Guarda Nacional está controlando a entrada e saída do condado de Massachusetts, dizendo para todos ficarem distantes e longe da área de Salem, pois não seria permitida a entrada de nada no condado no estado e nem saída, até que estranhamente eles acabam recebendo uma atualização do Serviço Meteorológico Nacional, dizendo que o evento climático que foi identificado seria algo como um tornado. Que obviamente isso é tudo mentira da vigilância, querendo esconder de alguma forma essas torres de água ou esses seres visitantes de Marte. Aqui novamente esse AN se corta, dizendo que foram avistados e localizados todas as outras pessoas que conseguiram ver essas torres. Que algo muito perturbador está acontecendo em meio disso, pois diz que eles foram interrogados e que após serem interrogados, eles foram submetidos à amnésia seletiva. Realmente, tem alguém que não quer nada que saibam que temos visitantes em nosso planeta. Agora o motivo seria o porquê. Corta dizendo que apenas um indivíduo não conseguiu responder corretamente à amnésia seletiva, dizendo que ele teve que passar por uma limpeza completa da mente.
say. Logo após isso se corta dizendo que a torre de água ainda não foi identificada e que não se sabe aonde ela foi parar, dizendo que talvez ela tenha conseguido escapar pela Baía de Massachusetts e depois disso ninguém mais conseguiu avistá-la. Dizendo que agora é um alarme extremamente preocupante, sabendo que tem liberdade algum ser tipo alienígena vagando pelos Estados Unidos. Algo muito curioso que cita aqui também é que essa não seria a primeira vez, que seria o primeiro ser vagando pela primeira vez desde 1953. Ao fim dessa fita, diz que nós seríamos mantidos atualizados sobre os últimos acontecimentos que viriam logo a seguir. It's probably year 20, actually no, 2005, maybe say. It is unknown at this time or which tripods are coming next. But then oh no. E esse, meus amigos, foi o Analog Horror de Guerra Entre Mundos, que sinceramente pra mim foi algo muito bom e gostoso de se lembrar e se rever de novo esta obra, de certa forma muito mais realística, e que dessa vez eu consegui de verdade imaginar como seria algo desse tipo na vida real. E sendo sincero também, eu estou até que empolgado de certa forma de como vai ser daqui pra frente esse Analog Horror, que sinceramente tem muito potencial pra virar algo muito grande, tipo também The Switch, que já pegou algo que já existia, transformou em algo muito maior que hoje tem uma coletânea de fãs enormes. Vamos dizer que esse tipo de situação ainda está meio que no começo dessa história em si, mas que para mim já chamou muita atenção devido a muitas coisas e climas que se está criando no meio dessa história, e que, como eu disse, tem um potencial enorme e que se pode virar uma história mega complexa e muito divertida, que claramente, se eu ver que vocês gostaram, eu vou trazer uma parte 2. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu queria mil vezes agradecer se você já se inscreveu, já deixou o seu like. Não esqueçam de também estar comentando, de quem sabe talvez estar me seguindo aí nas redes sociais, onde eu sempre gosto de interagir um pouco mais com vocês. E se claro, você tiver alguma sugestão, alguma ideia de algum Analog Horror curta, ou animação, ou qualquer coisa que você queira que eu fale que envolva esse nosso universo de terror que nós tanto amamos falar aqui sobre, eu iria de verdade estar agradecendo muito. Então, é isso, minha gente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye, bye.